Santa Missa em sua comunidade. Coordenação, Arquidiocese de Porto Alegre. Oferecimento, Grupo GTM Web, município em primeiro lugar. Mercado de Los Bel, produtos de qualidade e excelência no atendimento desde 1997. Hospital Mãe de Deus. Quem é mãe sabe acolher. E Zafari Bourbon, a vida é feita de escolhas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, o Senhor Jesus, ressuscitado dos mortos, aparece aos seus discípulos enquanto reunidos em comunidade. Sua presença comunica os frutos da Páscoa, a reconciliação e a paz. Com a fé dos bem-aventurados, vivamos com alegria este tempo da ressurreição. Hoje, a Igreja celebra também a Divina Misericórdia. O salmista nos recorda: eterna é a misericórdia de Deus. Enquanto a procissão de entrada se aproxima do altar, cantemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Acolhemos a todos com alegria neste final de semana em que nós celebramos a festa da misericórdia. E para que possamos celebrar dignamente o mistério da nossa salvação, peçamos humildemente perdão de nossas faltas. Reconheçamo-nos necessitados da misericórdia do Pai. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Christ eleison.
Oremos. Ó Deus de eterna misericórdia, na festa anual da Páscoa, reacendeis a fé do povo a vós consagrado. Aumentai as graças que destes, para que todos compreendam melhor o batismo que os lavou, o Espírito que nos regenerou e o sangue que nos redimiu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Os que haviam se convertido eram perseverantes em ouvir o ensinamento dos apóstolos, na comunhão fraterna, na fração do pão e nas orações. E todos estavam cheios de temor por causa dos numerosos prodígios e sinais que os apóstolos realizavam. Todos os que abraçavam a fé viviam unidos e colocavam tudo em comum. Vendiam suas propriedades e seus bens e repartiam o dinheiro entre todos, conforme a necessidade de cada um. Diariamente, todos frequentavam o templo, partiam o pão pelas casas e, unidos, tomavam a refeição com alegria e simplicidade de coração. Louvavam a Deus e eram estimados por todo o povo. E cada dia o Senhor acrescentava ao seu número mais pessoas que seriam salvas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. A casa de Israel agora o diga. Eterna é a sua misericórdia. A casa de Arão agora o diga. Eterna é a sua misericórdia. Os que temem o Senhor agora o digam. Eterna é a sua misericórdia. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. Empurraram-me tentando derrubar-me, mas veio o Senhor em meu socorro. O Senhor é a minha força e o meu canto, e tornou-se para mim o Salvador. Clamores de alegria e de vitória ressoem pelas tendas dos fiéis. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora pedra angular.
Pelo Senhor é que foi feito tudo isso. Que maravilhas Ele fez a nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Dai graças a Leitura da primeira carta de São Pedro. Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Em sua grande misericórdia, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, Ele nos fez nascer de novo para uma esperança viva, para uma herança incorruptível, que não se mancha nem murcha, e que é reservada para vós nos céus. Graças à fé e pelo poder de Deus, vós fostes guardados para a salvação, que deve manifestar-se nos últimos tempos. Isto é motivo de alegria para vós, embora seja necessário que agora fiqueis por algum tempo aflitos, por causa de várias provações. Deste modo, a vossa fé será provada como sendo verdadeira, mais preciosa que o ouro perecível, que é provado no fogo, e alcançará louvor, honra e glória no dia da manifestação de Jesus Cristo. Sem ter visto o Senhor, vós o amais. Sem o ver ainda, nele acreditais. Isso será para vós fonte de alegria, indizível e gloriosa, pois obtereis aquilo em que acreditais, a vossa salvação. Palavra do Senhor. Graças a Deus. De pé para aclamação ao Santo Evangelho. Aleluia, 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 aleluia. Acreditaste, Tomé, porque me viste. Felizes os que creram sem ter visto. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio.
E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: vimos o Senhor. Mas Tomé lhe disse: se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos, e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos, que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos na fé, nós estamos celebrando já o 8º dia da Páscoa. Celebramos nesta semana a 8ª da Páscoa, como um grande dia. A Páscoa se estendeu por toda esta semana, como um grande dia. E concluímos a 8ª da Páscoa com esta solenidade de hoje. E somos convidados então a reviver a vitória de Cristo sobre o pecado e a morte. O Evangelho de hoje nos apresenta as primeiras 2 aparições de Jesus ressuscitado aos discípulos. Domingo passado, no dia da Páscoa, nós ouvimos o anúncio do túmulo vazio. Jesus não estava mais no túmulo. As mulheres foram de madrugada e perceberam que a pedra havia sido removida e que ele não estava mais lá. Correram ao encontro dos apóstolos, Pedro e João correram ao túmulo e constataram que ele estava vazio. O primeiro sinal da ressurreição. Agora, o Evangelho deste domingo nos fala das primeiras aparições do ressuscitado aos discípulos, que lhes causa alegria e ao mesmo tempo uma surpresa indizível. Vamos analisar alguns pontos do Evangelho de hoje. Primeiro ponto, diz o Evangelho:
ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas as portas por medo dos judeus, Jesus entrou e pôs-se no meio deles. O primeiro dia da semana qual é? A segunda-feira, ou não? O domingo. O domingo é o primeiro dia da semana. Portanto, Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana, que nós chamamos domingo, ou seja, vem do latim dominus, quer dizer Senhor, dies dominus, dia do Senhor. Portanto, domingo é o dia do ressuscitado, o dia que ele vem ao encontro da sua igreja, da sua comunidade, o dia de encontrar-se com o ressuscitado. E diz o texto, estando fechadas as portas, Jesus entrou e pôs-se no meio deles. Como é que Jesus entrou se as portas estavam fechadas? O Evangelho diz 2 vezes isso. Como é que alguém pode entrar se as portas estão fechadas? Aqui vemos a novidade da ressurreição. O corpo glorificado de Jesus, ressuscitado, não está mais sujeito aos condicionamentos do tempo e do espaço. Ele pode aparecer e desaparecer quando quer, pode manifestar-se onde quer e da maneira que quer. Portanto, ele é livre, não está mais preso aos nossos condicionamentos. O seu corpo é transfigurado em corpo glorioso. Assim seremos nós um dia, quando nós ressuscitarmos dos mortos, como Cristo ressuscitou. Professamos isso no creio. Segundo ponto, mostrou-lhes as mãos e o lado. Portanto, mostrou os sinais da paixão, os sinais dos pregos e da lança que lhe atravessou o peito. Então ele mostra aos discípulos que é ele mesmo, não é um fantasma, é o mesmo que foi crucificado. Há uma identidade entre o crucificado e o ressuscitado, é o mesmo. Mantém vivo os sinais da paixão. Por isso é importante nós termos presente que não existe o Cristo histórico e o Cristo da fé como sendo 2 diferentes. É o mesmo, aquele que viveu entre nós, aquele que comeu como nós, aquele que sofreu como nós, que morreu na cruz, é o mesmo que ressuscitou e agora aparece aos discípulos. Por isso nós mantemos, alguns questionam, alguns irmãos nossos separados dizem: mas vocês cultuam o Cristo morto na cruz, ele não ressuscitou? Nós não podemos separar a paixão da ressurreição. É o mistério pascal por inteiro. Por isso trazemos o Cristo crucificado na cruz, mas sabemos que ele vive. Assim como diz o livro do Apocalipse, o imolado está de pé. Portanto, o Cristo glorioso, como cabeça da igreja, ainda está presente, a sua paixão ainda se manifesta nos seus membros. Depois, o terceiro ponto, comunicou-lhes a paz e, soprando sobre eles, comunica o Espírito Santo e os envia com o poder e a missão
de perdoar os pecados. Qual é a paz que nosso Senhor transmite? Não é a paz de estar sem nenhum conflito. A fé em Jesus muitas vezes nos traz tribulações, nos traz perseguições, assim como Paulo na prisão sofria por causa do anúncio de Jesus, mas ele estava em paz. A paz que Deus nos dá é a paz do coração reconciliado, com Deus e com os irmãos. E esta paz o Senhor confia à sua igreja, para que ela, com o poder do Espírito Santo, reconcilie os homens com Deus e entre si, conferindo-lhes esta paz dos reconciliados. E aqui neste ponto nós vemos então que Cristo envia sua igreja como a mediadora da reconciliação. Por isso lhe dá o poder de, em seu nome, pela força do Espírito Santo, conceder o perdão dos pecados, que foi o fruto da obra da redenção. Aqueles a quem vós perdoardes os pecados serão perdoados, a quem não perdoardes serão retidos. Então aqui nós temos o fundamento do sacramento da misericórdia. Amanhã celebramos, este domingo, o domingo da misericórdia. Então o sacramento do perdão, o sacramento da confissão. Então vemos aqui que nosso Senhor instituiu a igreja como mediadora do perdão divino. É Cristo que perdoa através da sua igreja. Então não vale aquela máxima que alguns dizem: eu me confesso diretamente para Deus. Não foi assim que Cristo quis. Cristo quis que nós tivéssemos a mediação da igreja, pois o pecado não ofende somente a Deus, mas fere a comunidade. E a igreja então precisa nos reconciliar entre nós e com Deus. Então aí está o sacramento do perdão. Quarto ponto, o episódio de Tomé. Tomé não estava com eles quando Jesus veio e teve então dificuldade de acreditar. Vejam como é importante nós estarmos na comunidade. Quando nós estamos ausente da comunidade, quando nós não vamos à missa, quando nós não participamos da vida da comunidade, a nossa fé enfraquece, pois é na convivência comunitária, na celebração comunitária da fé, que a nossa fé se fortalece e cresce. Tomé não estava presente, teve dificuldade de acreditar no testemunho dos seus irmãos. A fé madura, ela não precisa provas. A verdadeira fé não se trata de ver e tocar, mas de acolher um anúncio que é proclamado, um testemunho que nos é dado. A nossa fé, que hoje nós estamos celebrando, está fundamentada no testemunho dos apóstolos. Nós não vimos Jesus, nós não tocamos em Jesus, mas nós cremos porque aqueles que experimentaram o ressuscitado nos transmitiram a fé. São João, na primeira carta, ele diz assim: aquilo que nós vimos com nossos olhos, que nós tocamos com as nossas mãos, que nós ouvimos com os nossos ouvidos, nós vos anunciamos, para que estejais em comunhão conosco. Portanto, a nossa fé
está fundamentada no testemunho dos apóstolos. E isso que eles nos transmitiram como testemunho, nós devemos transmitir também com o nosso testemunho para aqueles que nos são confiados. Então o Senhor hoje diz para nós, como uma palavra de estímulo, nós que não ouvimos, diz: felizes os que creem sem terem visto. Quinto ponto: Jesus apareceu no primeiro dia da semana, portanto, o domingo, dia do Senhor, dia do ressuscitado. Tomé não estava presente. Quando Tomé estava presente, 8 dias depois, Jesus vem novamente. Qual é o 8º dia da semana? De novo, o domingo. Se nós contarmos do primeiro domingo ao segundo domingo, contamos 8 dias. Portanto, o ressuscitado sempre aparece na sua comunidade no primeiro dia da semana, o dia da ressurreição. Por isso a igreja nos pede como preceito que nós participemos da missa dominical, porque é o dia do ressuscitado, é o dia da comunidade de fé se encontrar com o seu Senhor que venceu a morte. Por isso, no sábado à tardinha, já começamos a celebrar o dia do Senhor. Sexto ponto: a fé de Tomé. Tomé, apesar das suas dúvidas e dificuldades de fé, quando ele, diante de Jesus, que diz: Tomé, coloca a tua mão no meu lado e não sejas incrédulo, mas homem de fé, Tomé fez o primeiro testemunho de fé da comunidade nascente, na pessoa de Jesus, meu Senhor e meu Deus. Tomé não estava vendo a Deus, ele via Jesus ressuscitado, mas professou a fé de que Jesus é Deus, professou a fé na sua divindade, meu Senhor e meu Deus. Sobre esta profissão de fé se edifica a Igreja de Cristo. Nós nos admiramos porque Tomé não acreditou, teve dificuldade, mas todos nós temos dificuldade. Os outros apóstolos também tiveram dificuldades de acreditar, custaram para se dar conta de que Cristo vive, precisaram de provas. Jesus teve que comer diante deles, mostrar os sinais da paixão. Nós também muitas vezes temos dificuldades de acreditar. Muitas vezes o Senhor tem que nos dar um sinal para que nós nos convençamos. Por isso, agradeçamos a Tomé, porque ele nos dá agora o grande exemplo, meu Senhor e meu Deus. Que nós possamos fazer isso cada vez que acontece a consagração e é elevada a hóstia e o cálice. Neste momento, a elevação consiste para que nós possamos contemplar e também dizer com Tomé, meu Senhor e meu Deus. Último ponto: Jesus realizou muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Temos aqui a menção da tradição viva da igreja que vem dos apóstolos. Nem tudo foi escrito o que Jesus disse e fez, mas o que foi escrito foi para que nós professássemos que Ele é o Cristo, diz o Evangelho. Então nós temos aqui presente a tradição viva da igreja
e a Sagrada Escritura, que formam o depósito da fé, que é transmitido pelos apóstolos e confiado ao magistério da Igreja, para que o interprete autenticamente. Então nós temos aqui os dois pilares da nossa fé: a tradição viva que nos vem dos apóstolos e o que foi escrito nas Sagradas Escrituras. A palavra de Deus está contida na tradição e na Escritura e confiada ao magistério da Igreja, que são os apóstolos, seus sucessores, no Papa e nos bispos, para que nos guiem para uma autêntica interpretação da palavra de Deus. Por isso nós não podemos interpretar as Sagradas Escrituras sem vínculo com a Igreja. A Sagrada Escritura nos é interpretada autenticamente pela Igreja. Peçamos hoje que o Senhor aumente a nossa fé e que nós possamos ser como os primeiros cristãos. Diz ali na primeira leitura: eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, no ensinamento dos apóstolos, na comunhão fraterna, na fração do pão, que era a missa, e na oração. Que nós possamos perseverar no ensinamento dos apóstolos, na comunhão fraterna, na celebração da Eucaristia e na oração comum. Renovemos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, apresentemos ao Deus de misericórdia as nossas súplicas, dizendo: Deus de misericórdia, atendei-nos. Deus de misericórdia, atendei-nos. Pela Santa Igreja, para que seja sinal eficaz da divina misericórdia junto à humanidade, cantemos. Pelos enfermos e sofredores, para que recebam conforto do Cristo misericordioso e o auxílio dos cristãos, cantemos. Pelos dizimistas de nossa comunidade, para que colham sempre a alegria que é fruto da partilha, cantemos. Pelos governantes de nossa nação, para que trabalhem intensamente para o bem comum, cantemos. Deus
Rezemos a oração do dizimista número 17 do nosso folheto. Pai Santo, contemplando Jesus Cristo, vosso Filho bem-amado, que se entregou por nós na cruz, e tocado pelo amor que o Espírito Santo derrama em nós, manifesto com esta contribuição minha pertença à Igreja, solidário com sua missão e com os mais necessitados. De todo o coração, ó Pai, contribuo com o que posso. Recebei, ó Senhor. Amém. Acolhei, Pai de bondade e de misericórdia, as preces que vos dirigimos, por Cristo nosso Senhor. Amém. apresentamos e para nós se vai tornar pão da vida. Bendito seja Deus para sempre. Possamos participar da divindade de vosso Filho, que se bendito sejais, Senhor Deus do universo, pelo vinho que recebemos de vossa bondade, fruto da videira e do trabalho humano, que agora vos apresentamos, e para nós se vai tornar vinho da salvação. Bendito seja Deus para sempre. De coração contrito e humilde, sejamos, Senhor, acolhidos por vós, e seja nosso sacrifício de tal modo oferecido que vos agrade, Senhor nosso Deus. Orai, irmãos e irmãs, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a sua santa Igreja. Senhor, nós vos pedimos, aceitai as oferendas do vosso povo e dos que renasceram nesta Páscoa, para que, renovados pela profissão do vosso nome e pelo batismo, alcancem a felicidade eterna, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo. É nosso dever e salvação proclamar a vossa glória, ó Pai, em todo o tempo, mas com maior júbilo louvar-vos neste tempo, porque Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. É Ele o verdadeiro Cordeiro que tira o pecado do mundo. Morrendo, destruiu a nossa morte e ressurgindo, restaurou a vida. Por isso,
transbordando de alegria pascal, exulta a criação por toda a terra. Também as virtudes celestes e as potestades angélicas proclamam o hino da vossa glória, cantando a uma só voz. Na verdade, ó Pai, vós sois santo, fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos, porque nos tornastes dignos
de estar aqui na vossa presença e vos servir. Suplicantes vos pedimos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade, em comunhão com o Papa Leão, com o nosso Bispo Jaime, os bispos do mundo inteiro, presbíteros e diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos também na vossa misericórdia dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição, especialmente os falecidos, cujos nomes colocamos sobre o vosso altar. Hoje, em especial, Carmen, hoje falecida, e todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os apóstolos e todos os santos, que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, o vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Guiados pelo Espírito de Jesus e formados por seu divino ensinamento, ousamos dizer: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos, na feliz esperança, a vinda de nosso Salvador, Jesus Cristo. Senhor Jesus, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Senhor de Deus, Senhor Jesus Cristo, que vosso Pai
Felizes os convidados à mesa do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus. Eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salva.
Oremos. Nós vos pedimos, Deus Todo-Poderoso, concedei que me permaneça sempre em nossos corações o sacramento pascal que recebemos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Queremos agradecer hoje de modo especial aos nossos dizimistas pela sua fidelidade. Sempre no segundo final de semana do mês, nós rezamos de modo especial pelos nossos dizimistas, por suas famílias, e agradecemos por sua fidelidade, que nos mantém a possibilidade da condução, da manutenção da nossa paróquia. Então nós queremos expressar isto, como de costume, com o sorteio de um pequeno mimo entre os dizimistas. Então a Nádia pode fazer o sorteio. Naira Maria Moraes Berger. Naira Maria Moraes Berger. Ela vem na missa de domingo. Então, vamos guardar o nome para amanhã, então, entregar para ela. Mais uma vez, o nosso muito obrigado. E um convite. Todas as terças-feiras, desde o ano passado, nós estamos proporcionando um estudo, um curso de aprofundamento na fé, todas as terças-feiras, às 19h10, aqui no Salão Paroquial. E os próximos 4 encontros, as próximas 4 semanas, será trabalhado sobre o tema liturgia. É importante a gente aprender mais sobre liturgia para celebrar melhor, não é? Então, quem desejar participar, pode vir, não precisa se inscrever nada, só aparecer aí às terças-feiras, 19h10, logo depois do terço dos homens. Também convidamos os homens para rezar o terço, depois da missa da terça-feira, temos o terço dos homens aqui na capela. Quando os homens rezam, o inferno treme. Então, convidamos os homens corajosos aí para rezar o terço todas as terças-feiras depois da missa. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Deus Todo-Poderoso vos abençoe nesta solenidade pascal e vos proteja contra todo o pecado. Amém. Aquele que vos renova para a vida eterna, pela ressurreição do seu Filho, vos enriqueça com o dom da imortalidade. Amém. E a vós, que transcorridos os dias da paixão do Senhor, celebrais com júbilo a festa da Páscoa, possais chegar pela graça de Deus, com o coração exultante, à festa das alegrias eternas. Amém. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Ide em paz, que o Senhor vos acompanhe. Aleluia, aleluia. Graças a Deus. Aleluia, aleluia.
Santa Missa em sua comunidade. Coordenação: Arquidiocese de Porto Alegre. Oferecimento: Grupo GTM Web, município em primeiro lugar. Mercado de Los Bel, produtos de qualidade e excelência no atendimento desde 1997. Hospital Mãe de Deus. Quem é mãe sabe acolher. E Zafari Bourbon, a vida é feita de escolhas. Já pensou em ter o seu próprio canal de TV corporativa, exclusivo e impactante? Somos a solução para empresas que desejam modernizar seus processos de comunicação. Solução Mídia Digital, transformando a forma como você se comunica.